Olá novamente, boa tarde, uma ótima semana a você aí de casa, ligadinho no Balanço Geral. A gente começa a semana falando do fato que mais repercute aqui em Chapecó. Guto Ferreira foi demitido da Chapecoense com pouco mais de 33% de aproveitamento e 4 vitórias em 13 partidas. O anúncio foi feito oficialmente pela Chapecoense nessa manhã. Pouco mais de 33% de aproveitamento e a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Guto Ferreira comandou a Chapecoense em 13 jogos. Um pela Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Corinthians, e 12 pela Série A. Foram 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. A Chape sofreu gols em 11 das 12 partidas. Quando assumiu o time, substituindo Gilson Kleina, recebeu a missão do presidente Maninho. No final desse campeonato, nós vamos conseguir estar entre os 10 primeiros. Mas não conseguiu fazer com que o time reagisse. Com polêmicas, como a do afastamento do atacante Wellington Paulista do time principal, Guto deixa o comando da Chape sem vencer fora de casa. Chegou a embalar 2 vitórias seguidas contra o Atlético Paranaense e Internacional na Arena, mas não foram suficientes para tirar a Chapecoense da zona do rebaixamento. Depois de perder para o Vitória ontem, adversário direto na briga contra o Z4, o técnico Guto falou que não temia pelo cargo. Desde quando eu cheguei aqui, eu nunca temi pelo cargo. Eu sempre trabalho para fazer o melhor pela Chapecoense. Esse tipo de decisão é sempre diretiva. E foi a decisão da diretoria, então, a demissão do técnico Guto Ferreira, logo depois da derrota de ontem para o Vitória. A gente acompanha, então, agora como é que foi o jogo ontem. Dava dó do torcedor que enfrentou chuva e frio para ir à Arena Condá para ver a Chapecoense ser derrotada por um adversário direto na briga pelo rebaixamento. Minutos finais, escanteio e uma cena que retrata a Chapecoense contra o Vitória. Se o torcedor se empolgou com a postura da Chape nos primeiros minutos, logo o sentimento mudou. Com facilidade no ataque, o time baiano gostou do jogo e saiu na frente aos 37 minutos com Lucas Fernandes livre. A Chape torceu para que essa bola desviada contra o próprio gol baiano entrasse, mas Ronaldo não deixou. No segundo tempo, o Verdão até teve chance de marcar, mas não conseguiu fazer gol na defesa mais vazada do campeonato. E por outro lado, o Verdão, que tomou gol em 11 dos 12 jogos no comando do técnico Guto Ferreira, ainda foi salvo 2 vezes pelo travessão. E dessa vez, nos minutos finais e sempre emocionantes para a Chape dentro da Arena Condá, o gol não veio. O time baiano, depois de 4 derrotas seguidas, venceu. Saiu da zona do rebaixamento, para onde a Chape voltou, com 31 pontos conquistados em 29 jogos. Criamos situações, mas não tivemos a felicidade de concluir para gol. Infelizmente fomos batidos. Agora é hora de tranquilidade, seguir trabalhando forte, seguir acreditando. O campeonato tem 9 rodadas ainda e nós temos que trabalhar e buscar fazer o melhor sempre. Não adianta a gente ficar jogando a culpa em A, em B, em C. Perdeu o grupo, perdeu todo mundo, perdeu o Guto, perdeu a equipe, né? Logicamente, quando você muda, sempre há um decréscimo de conjunto, né? Então, não sou eu que tenho que atribuir. Para nós, ali internamente, a gente com certeza vai atribuir. A vocês aí, vocês têm a liberdade de fazer a análise que vocês queiram. Tá aí, essa foi a última entrevista coletiva do técnico Guto Ferreira no comando da Chapecoense, ontem depois da derrota para o Vitória. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É a cara de quem sabia que iria ser demitido, né? O que nós vimos ontem foi uma vergonha. Parabéns para os 6.280 torcedores. Vocês não precisam estar envergonhados. Foram guerreiros os torcedores da Chapecoense que, com frio, com chuva, num horário inadequado de 11 horas da manhã, foram para a Arena Condá para ver a vergonha proporcionada pelos jogadores, pelo time da Chapecoense e pelo técnico Guto Ferreira, que nessa entrevista já sentia que seria demitido, né? Então, foi uma consequência de algumas coisas que a gente sabia que vinham acontecendo dentro do vestiário da Chapecoense. Não é de hoje que os jogadores queriam derrubar o técnico Guto Ferreira. Os jogadores, o grupo de jogadores não engoliu o técnico Guto Ferreira. E eles estão derrubando um por um. Já derrubaram o Gilson Kleina, derrubaram o Rui Costa, derrubaram o Marquinhos, agora derrubaram
o Guto Ferreira e toda a comissão técnica, só falta derrubar o presidente e vão conseguir, jogando o futebol medíocre que jogaram ontem, vão conseguir derrubar a Chapecoense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o grupo é muito limitado tecnicamente, alguns jogadores desse elenco não merecem vestir a camisa de um clube que tem a história da Chapecoense, uma história de tanta luta, que foi construída com tanto sacrifício, não merecem vestir a camisa da Chapecoense porque são limitados tecnicamente, mas daí a culpa não é deles, a culpa é de quem os contratou. Agora, a partir do momento que tu entra em campo e que tu veste a camisa da Chapecoense, tu tem que ter vontade, tu tem que ter garra, tu tem que ter hombridade, tu tem que ter vergonha na cara. E nem isso esses jogadores da Chapecoense estão tendo na maioria dos jogos. Então, a mediocridade do time fez com que perdessem pro Vitória da Bahia e pelas opções equivocadas do técnico Guto Ferreira, pela insistência dele com alguns jogadores ruins que ele coloca para jogar e a gota da água, nada contra o jogador, mas aí quando o Guto coloca Osman como volante é porque não quer mais permanecer. E ele acabou sendo demitido, caído e maduro, já se sabia que uma hora ou outra o Guto seria demitido, essa decisão já poderia ser tomada um pouco tempo mais atrás. Eu comentei aqui alguns dias que nós estamos reféns, o clube, a diretoria, a torcida, a imprensa, estamos reféns do grupo de jogadores, porque se eles não quiserem, não adianta. Não tem Cristo que dê jeito para a Chapecoense permanecer na Série A. Estamos nas mãos dos jogadores. Então, agora se discute quem que vai ser o novo técnico. Tem que pedir para os jogadores. Tem que ver, porque eles que mandam no vestiário da Chapecoense. Ali não tem patrão. Não tem patrão para comandar e para mandar no vestiário da Chapecoense. Os jogadores é que tomaram conta. Então tem que falar com eles. Quem que vocês querem de técnico? Quem vocês querem que traga alguém de fora? Vocês querem um de vocês, talvez, assumir o comando técnico da Chapecoense? Porque o futebol que jogaram ontem, esse futebol medíocre, era para derrubar técnico e conseguiram. E se continuar jogando desse jeito, derruba também a Chapecoense. Só que nós não vamos admitir assim, tão passivamente, jogador que está vestindo a camisa da Chapecoense não ter vontade, não ter garra e não ter raça. Isso nós não vamos admitir. O cara pode ser ruim, como tem muitos ruins nesse elenco, mas vontade vocês têm que ter. Vocês têm que honrar essa camisa que vocês estão vestindo. E a diretoria, por favor, né, gente? O barco está afundando e a gente não vê reação. Então está na hora de alguém fazer alguma coisa, porque senão vai ser o caos na vida da Chapecoense. Vão comprometer o futuro do clube com uma queda para a Série B. Tá aí, gente, por conta da propaganda eleitoral obrigatória, né, do segundo turno, o nosso esporte está um pouco reduzido hoje, a gente não vai conseguir mostrar os gols do Campeonato Brasileiro e também os gols da dupla Grenal, mas o Internacional venceu em casa, venceu o São Paulo e o Grêmio foi derrotado para o Palmeiras, jogo em São Paulo, duas partidas que tinham uma disputa direta, né, pela ponta da tabela. A gente vê agora como é que fica a classificação então, gente. O Palmeiras é líder com 59 pontos, abriu 3 de vantagem do Internacional, que é vice-líder. O Flamengo é o terceiro com 55 pontos e o São Paulo aparece na quarta colocação com 52. O Grêmio é o quinto com 51 pontos. O Atlético Mineiro tem 46, o Santos 42, o Atlético Paranaense 39. Fluminense e Cruzeiro tem 37 pontos cada um. O Corinthians é o 11º com 35 pontos, o Bahia é 12º com 34, mesma pontuação que Vasco e Botafogo. O América Mineiro é o 15º com 33 pontos, o Vitória na 16ª colocação com 32, Chapecoense 31, Ceará 30, Sport 27 e Paraná, quase que na segunda divisão já, o 20º, Lanterninha com 17 pontos. Vida difícil para a Chapecoense, restam 9 jogos ainda para sair dessa situação. E a gente perguntou no começo do esporte o que você, torcedor, achava sobre a demissão do técnico Guto Ferreira. A gente vai dar uma olhadinha no Facebook rapidinho para ver os comentários também de vocês aí. Enfim, dizendo que o Chapecoense não ganha nada, não adianta trocar o técnico, diz o Valdemar, né? Tem que trocar os jogadores. Infelizmente agora não dá mais tempo para isso, né? O time da Chapecoense já foi montado, né? A Vera dizendo ninguém tem vontade de jogar. Muito isso que o Badá falou também, né? É preciso que os jogadores queiram. Derrubar o Guto, o melhor treinador que a Chapecoense teve até hoje. O João Queiroz, é a opinião do João Queiroz. O Cladinei também dizendo que está faltando vontade na Chapecoense. E a Bruna dizendo que nunca mais o time que tínhamos saudades. Enfim, é o torcedor revoltado com o momento da Chapecoense. Não poderia ser diferente, mas que aguarda com esperança ainda desses 9 jogos restantes, porque afinal de contas quem torce para a Chapecoense acredita até os 48 do segundo tempo. Vamos continuar torcendo e acreditando, porque é aquilo que nos resta. Agora, estamos nesse ano verdadeiramente à espera